Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O caso Palhinha poderá marcar a edição 2020-2021 da Liga Portuguesa. O médio do Sporting foi castigado com o quinto amarelo, mas acabou por ser utilizado no derby depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter suspendido esta punição. Nesta edição vamos perceber que marcas pode deixar este caso na Justiça Desportiva, com a ajuda de Gonçalo Almeida, advogado e especialista em direito desportivo. De polémica em polémica, vamos ainda debater a forte contestação às arbitragens por parte de Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica. É válido recorrer aos árbitros quando falha o planeamento da temporada? Estarão os juízes à altura dos novos desafios da Liga Portuguesa? Estas são algumas questões que vamos debater nesta primeira parte do Jogo Económico e com a ajuda dos nossos comentadores, Chico Laxmidas, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três. Vamos então falar destes casos, destas ameaças e uma série de episódios rocambolescos que aconteceram, sobretudo na semana passada, mas para já lanço um número para o ar e para a discussão também relativamente a este tema. O número é o 0 cartões vermelhos. Em todos os jogos desta temporada, apenas um árbitro não mostrou cartões vermelhos. Foi esse árbitro, Manuel Oliveira. Começo precisamente por ti, Chico, e por te perguntar o que é que falha aqui? O planeamento dos clubes ou a arbitragem portuguesa precisa de melhorar muito, ou então as duas coisas? Acho que são as duas coisas. Acho que não é muito relativamente óbvio que as duas coisas têm que melhorar. No caso da arbitragem, eu tenho que dizer que Portugal tem uma exceção de alguns bons árbitros, já teve melhores a nível mundial, mas há aqui um problema de alguma consistência, de inconsistência na realidade. Há jogos em que se vê não só através dos erros, nos casos principais que aparecem depois na televisão sob análise, mas através da falta de controle do jogo, das faltas, da ação disciplinar. Acho que aqui uma certa parte da arbitragem na primeira divisão que não está ao nível do escalão. Portanto, esse nível é um ponto fraco que depois é exacerbado pelo que eu estava a dizer, pela exagerada análise da arbitragem, seja pelos comentadores. Escrutínio, não é? Sim, em Inglaterra, por exemplo, quando vi lá, costumava ver o futebol tanto ou mais como vi aqui, e a análise dos casos é feita, mas não é a este nível. Não há programas inteiros de televisão com comentadores a falar sobre episódios na arbitragem. Não há, logo no fim do jogo, um rodapé sobre os casos do jogo. Portanto, os médias focam nisso. Depois, os treinadores focam nisso, os dirigentes focam nisso. Portanto, esse ponto fraco, que é de uma certa falta de qualidade da arbitragem, acaba por ser dominar o desporto em Portugal, e isso é triste e é mau. No caso do planeamento, naturalmente, quem não vence muitas vezes vai tentar arranjar desculpas na arbitragem. Neste caso, neste ano, é o Porto e o Benfica, como disseste, estão a fazer fortes críticas à arbitragem. No passado já foi durante muitos anos o Sporting, que durante algumas direções criticava a arbitragem como desculpa, quase para não ganhar o campeonato durante muito tempo. Mas no caso do Benfica, os erros de planeamento, ou má execução desse planeamento, estão a levar a resultados que são muito aquém das expectativas. Portanto, a arbitragem surge como uma certa desculpa, entre outras coisas, como a pandemia, como já vimos o treinador dizer. No caso do Porto, para finalizar, a natureza combativa do treinador associada a uma série de decisões, expulsões que realmente foram marcantes e algumas delas até inéditas e mal explicadas. Essas decisões levam o clube a sentir-se como uma vítima, mas não pode ser só isso. Claramente, uma equipa campeã, como o Futebol Clube Porto, tem estar a 10 pontos do líder na viragem, praticamente depois da viragem da metade do campeonato, tem outras causas também. A equipa claramente não joga de forma consistente, há falhas no plantel, perdeu pontos onde não devia, e dentro da massa associativa dos adeptos isso já não passa despercebido. João Marcelino, temos aqui duas situações em que muitas vezes os clubes desculpam-se um pouco com as arbitragens para desfocar o problema relativamente àquilo que é o planeamento,
E, por outro lado, e como disse o Chico, temos também o problema das arbitragens em si. Onde é que tu gostavas de focar a tua resposta, a tua preferência vai para que lado? Olha, eu divido o ano em vários períodos muito diferentes. Há períodos em que não há jogo, há muito negócio, tanto na janela de transferências do verão como de janeiro, praticamente não se ouve falar de arbitragem. Entre finais de agosto, uma época normal, e o Natal, também há sempre poucas críticas. E depois vem sempre este período decisivo, que é entre fevereiro e abril, final de abril, em que se decidem os campeonatos, decide-se quem vai à Liga dos Campeões, quem vai às competições europeias, portanto, quem tem acesso ou não tem acesso ao dinheiro. E é nessa altura que, de repente, a arbitragem fica péssima. Fica péssima sempre para quem está a perder. Quem está a ganhar nunca está péssimo. E, sobretudo, é uma coisa que só se ouve e se percebe que em Portugal a arbitragem só prejudica, à vez, o Benfica, o Porto e o Sporting. Não prejudica mais ninguém, o resto é tudo está bem. E, portanto, este é um ciclo de um país pequeno, em que os clubes só conseguem competir tendo acesso às receitas da Liga dos Campeões e também às extraordinárias vendas dos jogadores, e é isto que está em causa. É evidente que tem havido alguns erros de arbitragem, sempre houve, há e vai continuar a haver. É possível sempre ter melhor coordenação em relação aos critérios de arbitragem. Essas coisas são sempre possíveis. Agora, o que não é possível é meter 3 clubes diretos na Liga dos Campeões, porque se o Sporting, o Benfica e o Porto todos os anos lá estivessem, a arbitragem portuguesa, tenho eu a certeza, seria a melhor do mundo. E, portanto, não havia toda esta forma emotiva de discutir as coisas. Isto não quer dizer que não tenha havido, insisto nisso, alguns erros. Já houve erros de que o Benfica e o Sporting e o Porto, à vez, se podem queixar. E eu não vou aqui abordá-los, porque não tenho muito interesse, quero chamar a atenção de quem nos ouve para isto. As contas dos clubes em Portugal, e já saíram os do Futebol do Porto, vão sair com certeza brevemente também as da Sporting SAD e a do Benfica SAD, e as pessoas percebem que os grandes clubes em português só conseguem competir na Europa se estiverem na Liga dos Campeões e se fizerem boas vendas dos jogadores. Quando não conseguem, é terrível, é um desastre, é um panorama um bocadinho aflitivo, e é isso que condiciona toda a discussão do futebol português. E depois é claro, não, isto é temperado depois com os debates de gente pouco esclarecida e um bocado fanática nas televisões, enfim, pode-se depois falar de mais alguns temperos, mas o essencial é isto, é a grande dependência que os clubes portugueses têm dessas receitas que advêm da posição final no campeonato. Diogo, para que lado é que te inclinas? De facto, temos tido muitas queixas por parte do Futebol do Porto e agora do Benfica relativamente à arbitragem. Acreditas que isto é apenas uma situação para, de certa forma, baralhar a cabeça dos adeptos e colocá-los contra os árbitros e desfocar a atenção naquilo que tem sido a gestão dos dois clubes? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito por aí. O meu ponto vai para a competência. Também, repara, também faço aqui uma ressalva, parece-me que os árbitros este ano também não estão a apresentar a competência necessária e, portanto, também deveriam evoluir nesse campo. Ou seja, devemos ter uma melhor arbitragem, mas não é pelos árbitros que os clubes passam pelas dificuldades que passam ou que os clubes têm os problemas que têm tido ao longo dos anos. Concordo totalmente com o João. Isto tem a ver, sobretudo, com a forma como os clubes querem chegar ao pote da Liga dos Campeões, querem chegar aos milhões, porque se os clubes estiverem bem financeiramente, naturalmente, depois, esportivamente, as coisas também acabam por correr melhor e fica tudo mais facilitado. O problema é quando os clubes percebem que aqueles objetivos traçados no início da época estão perto de não ser alcançados. A partir daí, encontram aqui um bode expiatório, e esse bode expiatório normalmente é os árbitros, porque é o mais fácil de encontrar, porque é aquele que não vai responder, porque é aquele que não tem voz, e porque é aquele que é mais facilmente atacado também pelos adeptos. E, portanto, é uma questão claramente cultural, como disse o Chico bem. Em Inglaterra não se fala de arbitragem. E se se falar de arbitragem, aqueles que falam são multados. Portanto, aqui em Portugal também se deveria fazer o mesmo. Deveriam se focar sobretudo naquilo que podem controlar. E nos clubes, Benfica, Porto, Sporting, Braga, etc., o que é que os agentes podem controlar? Podem controlar aquilo que é feito entre as 4 linhas da sua equipa. O seu jogo, a preparação, a estrutura, a criação de condições para que os jogadores tenham todas as condições e mais algumas para chegar dentro de campo e fazerem o melhor trabalho possível, que é naturalmente tentar chegar à vitória. Mas depois também tem que se preocupar com outros pontos, em minha opinião, que é o negócio do futebol, preocupar-se com o fair play, com os valores que passam cá para fora, e nesse campo claramente estamos muito atrasados. Portanto, muito mais do que falar
culpabilizar os árbitros. Eu olho muito mais para a falta de competência em termos de dirigentes esportivos que nós temos em Portugal, sobretudo porque utilizam uma estratégia já retrógrada, já de muitos anos, e que acreditam que essa estratégia de pressionar os árbitros vai dar dividendos. Porquê? Porque em Portugal existe a teoria de que eu sou prejudicado, perco, vou criticar e no jogo a seguir vou ser beneficiado. E, portanto, isso é uma estratégia que tem que terminar de uma vez por todas, porque nós estamos no século XXI, queremos que o futebol português dê um passo em frente, queremos que o futebol português acompanhe a qualidade dos nossos intervenientes, nomeadamente dos jogadores e treinadores. Os treinadores ainda têm também que mudar o discurso relativamente à arbitragem, porque muitas das vezes acabam por cair nesse discurso, é a tentação para justificar as derrotas que têm. E se conseguimos dar esse passo em frente, naturalmente que o nosso futebol vai ter uma visibilidade diferente. Vamos conseguir também atrair muito mais adeptos do futebol. Adeptos, não um clubite, adeptos, pessoas que gostam de futebol, e isso será fundamental para que continuemos a crescer e desenvolver a qualidade que temos vindo a demonstrar ao longo dos últimos anos. E de resto vais ao encontro daquilo que o Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, disse quando esteve neste programa, no Jogo Económico, a dizer que quando houver centralização dos direitos televisivos, as equipas vão ter todas de vender o mesmo produto e, portanto, vamos ver como é que será nessa altura quando todas as equipas tiverem que contribuir para que o produto seja valorizado, para que também haja mais dinheiro e que mais euros entrem nos cofres dos clubes. Chico, ia-te perguntar mais relativamente à arbitragem e à questão do VAR. Acreditas que temos tido boas arbitragens e que o VAR tem sido uma ferramenta importante para auxiliar os árbitros em Portugal? Eu ainda não decidi em relação ao VAR. Não estou completamente convencido que, não só a nível de Portugal, mas a nível global, seja a melhor opção. Vamos ser claros, eu sou a favor das tecnologias no futebol. Acho que a tecnologia goal line, outros sensores, vêm ajudar. Até a possibilidade, como existe noutros desportos, nos Estados Unidos, por exemplo, o árbitro fazer uma pausa e ir ver as imagens, eu acho que é uma boa ideia. Mas o processo do VAR, como ele está construído agora, em certas situações causa mais problemas do que os resolve. É muito lento, é um processo que põe o foco muito em cima da arbitragem. Estamos a falar agora na primeira parte do programa sobre ter menos atenção à arbitragem e mais atenção ao jogo. Estes momentos, 2, 3, 4 minutos de decisões super importantes, de golo, não golo, penalti, não penalti, mão, falta, amarelos, vermelhos, isso leva a uma intensidade em relação à análise da arbitragem. Em alguns casos demora 5 minutos, 6 minutos, é imenso. Retira o prazer de ver o jogo e, na realidade, eu acho que em muitos casos não é definitivo, no sentido de vermos as mesmas decisões, as mesmas situações com decisões diferentes. Portanto, há discrepância nesse cenário. A questão do VAR, acho que naturalmente foi pensada para melhorar o jogo, não estou convencido que seja a melhor forma. E naturalmente temos mais pessoas a quem nos queixar da arbitragem. Portanto, não é só o árbitro, é um sistema todo. Já se vê em muitos fóruns de adeptos o VAR ser tratado como uma pessoa, quando não é, o sistema. Portanto, há mais uma desculpa para dar. Em termos de credibilização, não sei, se calhar já li algumas sugestões sobre limitar o tempo das decisões, limitar o número de vezes que o árbitro pode recorrer ao VAR, o VAR pode recorrer ao árbitro para ter alguma fluidez. Neste momento, sem adeptos, especialmente nos estádios, ver um jogo de futebol já se torna de vez em quando penoso pelo número de paragens que aquilo tem. João, acreditas que, por exemplo, uma mudança no protocolo poderá ser benéfica para o VAR? Eu acredito que o VAR tem que evoluir em muitas direções. Agora, deixa-me dizer que não tenho dúvidas nenhumas quanto àquilo que de positivo o VAR trouxe à verdade do jogo. Quer dizer, comparar aquilo que temos hoje com aquilo que tínhamos no passado, não é só em Portugal e nos países onde é utilizado o VAR, é comparar aquilo que é, para mim, do meu ponto de vista, incomparável. E, portanto, quem quer que a verdade desportiva triunfe sobre julgamentos errados, não pode deixar. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre o contributo do VAR. Agora, o que eu acho é que as pessoas estão a exigir demasiado ao VAR, muitas vezes até pedem coisas que não estão no protocolo e, portanto, isso não poderá ser resolvido. O que eu acho é que é possível e é desejável que haja uma maior uniformidade de critérios dos árbitros. E sim, porque já tenho visto em Portugal e no estrangeiro, não é só em Portugal que eu vejo muitos jogos,
em situações quase idênticas aparecerem decisões em sentido contrário. Isso não é bom e, portanto, mas isso o caminho faz andando. Agora, o que nós temos visto é que o VAR tem permitido corrigir erros que de outra forma não seriam e que no passado não foram corrigidos. Quer dizer, se nós pudéssemos aplicar, só para dar o exemplo, à nossa realidade, pudéssemos aplicar o VAR aos últimos 20 anos do futebol português, se calhar tínhamos grandes surpresas. Portanto, convém que tenhamos isso bem presente. Eu tenho, porque acompanho o futebol há 40 anos e, portanto, vi muita coisa, sinceramente, e vi o suficiente para não ter saudades nenhumas dessa temporada e dizer que estamos no bom caminho. Agora, naturalmente, há que afinar critérios, há que perceber se o protocolo pode ser estendido ou não, ou se deve ser estendido ou não a outras ações. Eu poderia dar aqui exemplos, tornaria talvez a minha intervenção demasiado longa, portanto não vou dar, mas dizer que o VAR foi um contributo para que o futebol tenha mais verdade e que as coisas sejam mais transparentes, mesmo quando e os árbitros erram, e eu acho que em cima das decisões do VAR tem havido erros dos árbitros que para mim são incompreensíveis e só se justificam porque realmente não tem havido a uniformização de critérios que efetivamente tem de haver. Diogo, muito rapidamente, sobre o VAR. Sim, eu concordo. Eu acho que também vem aqui expor algumas debilidades dos nossos árbitros, não só em termos de decisões, mas também em termos da pressão a que estão sujeitos. E muitos deles, tendo essa pressão, optam por não intervir ou quando intervêm, optam mal. E, portanto, acho que isso naturalmente tem que ser melhorado. Os árbitros têm que saber gerir melhor a pressão que têm no dia-a-dia e nos próprios jogos, nos acontecimentos. Depois destacar aqui que o Conselho de Arbitragem, em minha opinião, também não está a ser inteligente. Porque sempre que há aqui um caso específico, eu acho que o Conselho de Arbitragem devia vir clarificar não só a opinião pública, mas também os árbitros, e criar aquele critério que o João disse de uniformização. Porque nós vamos encontrar muitos obstáculos pela frente, mas se nós não os soubermos ultrapassar, esses obstáculos vão cada vez mais aparecer à nossa frente e vamos estar sempre a tropeçar no mesmo obstáculo, que não faz sentido, na minha opinião. Por exemplo, o caso de Luís Dias é um caso inacreditável. Uma má decisão, o Conselho de Arbitragem tem que já vir clarificar que a próxima vez que isto acontecer, não pode ser expulso o jogador. E a partir deste momento já não vai haver dúvidas, nem vai haver discussão. E eu acho que este é o caminho. Exatamente, como aconteceu hoje. Sim. Mas mesmo assim, repara, Chico, demoraram muito tempo a reagir, na minha opinião. Eles têm que reagir rápido. Quando há casos concretos, têm que pegar e dar aquele exemplo para todos os outros. E se nós tivermos este critério de uniformização, não só os árbitros vão estar mais confiantes a tomar decisões, o VAR vai poder ajudar melhor o árbitro para dentro do relevado, como a opinião pública vai deixar de ter um foco tão grande naquilo que é a atuação do VAR, que é a atuação do árbitro, e se calhar nos programas de televisão, em vez de estarmos a falar de 90 minutos sobre um árbitro, vamos estar a falar sobre aquilo que interessa, que é aquilo que se passa dentro das quatro linhas. Muito bem, ficamos por aqui nesta primeira parte do Jogo Económico, já a seguir, e para continuar na senda da polémica, vamos falar do caso Palhinha. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico e é nesta fase que vamos falar então do caso Palhinha e como o mesmo poderá ter repercussões na justiça desportiva no futebol português. Passo então para o jornalista do Jornal Económico, Rodolfo Reis, que vai entrevistar Gonçalo Almeida, advogado e especialista em direito desportivo. Rodolfo. Boa tarde, Zé. Obrigado. O caso Palhinha conheceu nos últimos dias mais um episódio após a queixa do Sport Lisboa e Benfica ao Conselho de Disciplina da Liga. O jogador tinha sido castigado por ter visto o quinto amarelo no jogo com o Boa Vista, mas acabou por ser utilizado no derby depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter suspendido a eficácia da suspensão. A queixa dos encarnados foca-se em 2 pontos. Por um lado, o facto do Sporting ter recorrido a um tribunal civil, algo que não é permitido por questões esportivas, e por outro, a utilização irregular do jogador. O processo está agora na Comissão de Instrutores da Liga. Para nos ajudar a perceber quais as consequências, ou se elas existem para o Sporting Clube Portugal, temos connosco no Jogo Económico o advogado Gonçalo Almeida, especialista em Direito Desportivo, a quem eu agradeço desde já a sua presença. Boa tarde, Gonçalo Almeida. Boa tarde, Rodolfo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jogo Económico. Começo por lhe perguntar se o Sporting, através de João Palhinha, deveria ter recorrido a um tribunal civil
o que não é permitido por questões desportivas. Bom, antes de mais, importa fazer aqui uma ressalva que considero de ser de extrema importância, que é o facto de quando nos pronunciamos sobre estas matérias, sobre processos que estão a correr termos, temos que ter a perfeita noção que, desconhecendo a matéria vertida para o processo, o pedido em si, obviamente que não nos podemos pronunciar com a devida propriedade. E, portanto, temos que ter sempre alguma cautela quando analisamos estes processos, que lá está, não os patrocinando, obviamente não temos acesso aos mesmos e teremos que, de facto, ter algumas cautelas nesse sentido. Dito isto, feita esta ressalva, a sua questão, vamos lá ver, tanto quanto consta, tem vindo a público, que é do conhecimento público, por intermédio da comunicação social, tudo leva a crer que não terá sido o Sporting, Clube de Portugal, Sociedade Anónima Desportiva, a recorrer para interpor o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. Terá sido, sim, o jogador João Palhinha, na qualidade de arguido no processo disciplinar que correu termos junto da Comissão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. E, nesse contexto, o próprio regulamento de disciplina da Liga, das organizações, das competições organizadas pela Liga Portugal, estabelece no seu artigo 287 a possibilidade, no seu parágrafo primeiro, a possibilidade de haver recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto em matérias que não são estritamente desportivas. Como, segundo uma vez mais, segundo consta por intermédio dos órgãos de comunicação social, é o caso relativo ao princípio do contraditório, ou seja, que terá sido interposto recurso com base numa violação do princípio do contraditório, uma vez que em sede de processo sumário não é garantido ao jogador a possibilidade de se defender. Okay? Direito esse constitucionalmente consagrado. E, portanto, não estamos aqui, Rodolfo, perante uma matéria de natureza estritamente desportiva. E, nesse contexto, é permitido, no caso, ao arguido, o jogador, recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Ok? E isso está consagrado, portanto, no Regulamento de Disciplina da Liga. A SAD, tanto quanto consta, não é parte deste recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto. Daí que a questão de um eventual recurso por parte da SAD e da sua legitimidade ou possibilidade de o fazer em matérias estritamente desportivas, que dizem respeito à questão do cartão amarelo e da sanção disciplinar na sequência de um quinto cartão amarelo, não se dever colocar à partida tanto quanto, ou fazendo fé naquilo que é do conhecimento público. Exato. Portanto, tudo aquilo que tem vindo a público do Sporting poder eventualmente perder o jogo com o Benfica, ao ser penalizado depois a posteriori com perdas de pontos, esta punição não poderá ser aplicada ao clube, portanto. Bom, enquanto juristas, vamos lá, nós estamos assim, e uma vez mais faço a ressalva que estamos aqui no campo das suposições. E para quem se atreva a fazer alguma futurologia, eu não me atrevo a correr esse risco. Tem que ser o mais objetivo do ponto de vista jurídico. E nesse campo, a providência cautelar que foi intentada pelo jogador João Palhinha, junto do Tribunal do TCA Sul, e proferida decretada pelo seu respectivo presidente, vai acautelar, suspendendo os efeitos, ou suspendendo a aplicação da tal
suspensão de um jogo, não é? Vai acautelar qualquer risco de eventuais sanções disciplinares quer para o jogador, quer e muito menos para a SAD. Okay? Porque, de facto, estamos perante aqui uma providência cautelar que foi decretada por um tribunal e que respeita a própria lei do TAD, que, por sua vez, respeita ou está em consonância com o regulamento disciplinar da Liga. E, portanto, esse acesso aos tribunais no âmbito da natureza deste processo, e uma vez mais, tudo leva a crer que tenha a ver com a violação do princípio do contraditório, ou seja, o jogador não ter tido a oportunidade de se defender, ok? Está legalmente protegida. Na minha humilde opinião, e salvo melhor opinião, não haverá aqui o risco da SAD ou do jogador serem sancionados disciplinarmente na sequência deste recurso interposto junto do Tribunal Arbitral do Desporto. Exato. Portanto, o facto de João Palhinha ter sido ele a interpor o recurso acaba por salvaguardar o clube da eventual punição por parte do Conselho de Disciplina da Federação. Repare, na minha humilde opinião, há aqui duas situações que salvaguardam. Sem dúvida, para já, a primeira é o jogador, enquanto arguido, que interpõe o recurso, não é a SAD do Sporting, ponto número 1. E ponto número 2, estamos aqui, o que é à partida, o que está a ser discutido ou será discutido pelo Tribunal Arbitral do Desporto, não é a questão da sanção disciplinar, ou seja, do quinto amarelo e a sanção disciplinar decorrente do quinto amarelo. Não é isso que está em questão, não é uma questão estritamente desportiva, porque isso sim, se fosse uma matéria estritamente desportiva, Rodolfo, isso caberia recurso para o Conselho de Justiça da Federação, ok? De acordo com a norma que eu acabei de mencionar. E estariam o clube ou o jogador estariam vedados, impedidos de recorrerem aos tribunais comuns sobre matérias estritamente desportivas. Aliás, a FIFA tem indicações muito rigorosas nesse sentido, e inclusivamente já a jurisprudência do caso Court of Arbitration for Sports de Lausanne. Portanto, se fosse uma matéria estritamente desportiva que tivesse em discussão agora em sede de recurso, bom, aí sim, aí haveria aqui o risco de qualquer uma das partes intervenientes ser sancionada do ponto de vista disciplinar. Não sendo o caso, estará à partida acautelada essa situação. E é compreensível que o Conselho de Disciplina tenha mantido o cartão amarelo ao João Palhinha, mesmo depois do próprio árbitro ter admitido o erro. Perguntava-lhe também o que é que se devia fazer para se mudar daqui para a frente na apreciação deste tipo de situações. Bem, vamos lá ver. O processo sumário, nós temos que, quando analisamos estas questões do direito do desporto, temos que ter em conta a especificidade do desporto. E este processo sumário, que diz respeito a questões, a sanções disciplinares, cuja moldura poderá ir até uma suspensão, até um período, até um mês ou quatro jogos, estes processos sumários são urgentes. Importa que sejam céleres. Não podem ser entregues aos tribunais comuns, que sabemos cuja morosidade e arrastar essas decisões nos tempos sob pena de não serem mais eficazes. Portanto, ser tomada uma decisão desta em última instância, transitada em julgado daqui a alguns anos, não faria qualquer sentido. Portanto, estes processos têm que ser céleres. Bom, dentro desse princípio, atendendo à especificidade do desporto, que de facto exige que haja uma tomada de decisão o mais rápida possível, até porque a competição não para, temos que existe, e estas decisões são assentes na doutrina do Field of Play, segundo a qual o princípio da autoridade do árbitro vigora. E que há uma presunção de veracidade dos seus relatórios. Ou seja, mesmo nos casos em que o árbitro admite
ter cometido um erro na avaliação do lance, caso ele tenha tido a percepção do lance na íntegra, na sua plenitude, mesmo que admita o erro, a sua decisão não é afastada. Poderá ser afastada, sim, se o árbitro não vir o lance em questão. Aí, sim. Ou, em casos extremos, se for manifesto ou conseguir-se fazer prova da má-fé do árbitro. Em casos de arbitrariedade, fraude ou corrupção. Okay? Mas, de facto, esta doutrina do field of play assenta numa segurança necessária inerente à especificidade do desporto. Claro, dir-me-á o Rodolfo o seguinte: bom, mas então, mesmo admitindo o erro, não seria de anular a decisão? Bom, na minha opinião, creio que a verdade desportiva estaria melhor protegida se assim fosse. E talvez caminhemos nesse sentido. Okay? Seria desejável, talvez, não sermos demasiado exigentes ou demasiado limitativos na aplicação desta doutrina do field of play e dar aqui algum espaço para, nas situações em que o árbitro, tendo percepcionado o lance e admitindo um erro, possa, de facto, a sanção disciplinar, o cartão amarelo ou o cartão vermelho, ser retirado. Perguntava-lhe ainda quais são os efeitos que todo este imbróglio jurídico podem causar e colocar até em cima da mesa para os clubes, para os tribunais civis e até para a própria Federação Portuguesa de Futebol. Certo. Bom, vamos lá ver. Uma vez mais, é tentador entrarmos no campo da futurologia. E como eu já disse, eu não faço esse tipo de exercícios. Aquilo que julgo é que é preciso, antes de mais, ter a noção de que estas regras são transversais a toda a pirâmide do futebol, em termos de competições, desde os distritais à Primeira Liga, e que, de facto, estamos perante uma situação que, eventualmente, poderá ser aproveitada por este ou por aquele clube, mediante o interesse concreto de utilizar um jogador nesta ou naquela partida. Não creio, contudo, que isto venha a ser um expediente utilizado recorrentemente ou em quantidade pelos clubes de futebol. Não será, seguramente. Sucede o seguinte: importa acautelar esta situação. Importa acautelar esta situação porque a norma do artigo 214 do Regulamento Disciplinar da Liga, estou em crer que já existem 2 acórdãos do Tribunal Constitucional declarando a sua inconstitucionalidade e, sob pena de haver uma terceira decisão nesse sentido, de facto, haver uma declaração de obrigatoriedade, de inconstitucionalidade dessa mesma norma. Seria, e tanto quanto sei, parece-me que a Liga, em conjunto com a Federação, já estarão a alterar essa norma, permitindo, de facto, a audição do arguido. E, inclusivamente, carrear para o processo prova documental, nomeadamente imagens de vídeo. E que, portanto, essas alterações iriam afastar outros processos, como este, que colocam em causa a violação do princípio do contraditório. Eu levanto aqui apenas uma questão, que é a seguinte: tanto quanto sei, e se a Liga e a Federação andam bem ao tomarem estas cautelas e tomarem esta iniciativa, é de congratular. Aliás, é exigível, mas é de congratular. Contudo, se a prova testemunhal for excluída,
esta questão do princípio da violação do princípio do contraditório pode vir outra vez a ser suscitada. E até porque vejamos o seguinte, a maioria das pessoas normalmente quando analisa estas questões foca-se na Primeira Liga, onde os jogos são televisionados, ok? A verdade é que mesmo na Primeira Liga existe, a nível, por exemplo, do número de câmaras no estádio, existem muito mais câmaras no jogo de qualquer um dos três grandes do que no jogo de qualquer outra equipa. E se tivermos em conta que nos escalões mais baixos nem existem sequer quaisquer câmaras, ou existe essa possibilidade, em muitos casos não existe, ok? Então a prova testemunhal aí assume um carácter ainda mais preponderante, ok? E em termos, isto é matéria de, tanto em processo de trabalho como processo penal, deverão ser permitidos todos os meios de prova que não sejam proibidos por lei. Ou seja, deve-se ter essa cautela de incluir a prova testemunhal, ainda que limitando o número de testemunhas, para que não haja um rol de dezenas de testemunhas, não, limitando o número de testemunhas para que o processo e a decisão possa ser tomada de uma forma célere e assim permita que a competição se desenrole sem ser afetada. Exato. Vamos esperar então que todo este processo em torno do caso Palhinha seja resolvido então da forma mais breve possível. Gonçalo Almeida, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Jogo Económico e certamente iremos voltar a falar brevemente sobre este e outros assuntos. Eu é que agradeço o convite. Continuação do bom dia. Obrigado. Gonçalo Almeida, advogado e especialista em Direito Esportivo. Zé, devolvo-te a ti a emissão do Jogo Económico. Obrigado, Rodolfo. Já a seguir vamos então para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico para saber quais as escolhas desta semana dos nossos comentadores. Começo por ti, João, o teu número 10.11.13. Afinal, o que é que se trata? Trata-se do avanço que o Sporting tem sobre, respectivamente, o Futebol do Porto, o Braga e o Benfica no campeonato e configura efetivamente uma temporada ao nível de futebol muito para além daquilo que seriam as previsões mais otimistas da parte dos sportinguistas. Quer dizer, é uma posição que eu digo que em circunstâncias normais estivesse a ser ocupada pelo Porto ou pelo Benfica, nós diríamos que o campeonato estava resolvido. E só não se diz isto porque, efetivamente, nos últimos 40 anos o Sporting ganhou 2 campeonatos e, portanto, todos os cuidados serão um pouco da parte do Sporting e da comunicação do clube, mas é evidentemente uma época absolutamente fantástica. Não sabemos como é que vai acabar, mas o Sporting está de parabéns por aquilo que tem feito até agora. O Diogo foi mais comedido, escolheu apenas o número. Diogo, é o 18. É o 18 e corresponde ao número de golos que o André Silva tem na Bundesliga. Fantástico, está apenas a 6 golos ou 7 golos do Lewandowski, que é o segundo melhor marcador, num campeonato que nós dizemos que é dos melhores campeonatos a par do inglês. E, portanto, é um percurso que vai passando aqui um bocadinho despercebido à maior parte dos portugueses, mas a verdade é que o André Silva tem vindo a fazer uma época inacreditável, a complementar a época que também fez no último ano, e, portanto, é um jogador que está a passar por um ótimo momento de forma, por um excelente momento de forma, e com certeza poderá ser aqui uma das grandes opções para a seleção nacional em função da eficácia e da qualidade de jogo que tem vindo a demonstrar num Frankfurt, que está em terceiro classificado, muito por culpa também do André Silva, que tem 41% dos golos do Frankfurt no campeonato. Passamos então para o número do Chico. Chico, o teu número? O 12. Sim, é o 12, da primeira vez que falo aqui do Barcelona, é o número de golos sofridos pelo Barcelona nos últimos 2 jogos eliminares da Champions League, portanto estamos a falar dos 8 frente ao Bayern de Munique, Míticos 8. Exatamente, na Final 8 em agosto do ano passado em Lisboa. Adicionam-se agora os 4 sofridos frente ao Paris Saint-Germain esta terça-feira, é uma média de 6 golos sofridos por jogo, que é bastante, é um sinal, mais um, de uma crise profunda de um clube que, não nos podemos esquecer, há 10 anos dominava o futebol europeu. Em 2011 foi campeão europeu, provavelmente no auge da grande equipa de Pep Guardiola. Já o teu protagonista provavelmente será um dos poucos raios de esperança neste Barcelona treinado por Ronald Koeman.
Exatamente, mantendo o foco no Barcelona, o protagonista é o português Francisco Trincão, um jogador que atua no Clube Catalão, está a fazer a primeira época, naquela que é uma época conturbada para o clube a todos os níveis, financeiro, direção e resultados esportivos, mas o jovem português está a fazer o seu caminho. Ontem entrou frente ao PSG, já quando o descalabro estava consumado, portanto não vamos contar muito isso, mas mais importante, foi titular na Liga pela primeira vez num fim de semana contra o Alavés, marcou 2 golos na goleada de 5-1, o Barcelona, e antes disso entrar à frente ao Betis de Sevilha para marcar o gol da vitória aos 87 minutos. Tem 18 jogos na Liga, 6 na Champions, 4 na Taça del Rei e agora começou a faturar. É ainda jovem, mas são bons sinais para uma primeira época, especialmente num cenário de clube de crise. E de Francisco para Francisco passamos para o protagonista do João Marcelino. João, Francisco Conceição é o teu protagonista desta semana. Nós estamos a gravar, deixa-me dizer isto aos nossos telespectadores, a gravar antes da jornada europeia, portanto, neste momento eu não sei o que é que o Porto, o Benfica e o Braga fizeram nas competições europeias e, portanto, restringo-me àquilo que foi conhecido até agora. E até agora nós tivemos a erupção na Primeira Liga de um jovem que é absolutamente diferente e que eu acho que tem condições para ter uma carreira muito boa. O Francisco Conceição tem uma cola nos pés, que é uma cola muito especial, e para além disso, mostrou naqueles 15 minutos do jogo em que o pai, treinador, o estreou, uma vocação e uma dinâmica, uma vocação ofensiva e uma dinâmica no 1 contra 1 para criar desequilíbrios que não é normal. Eu acho que ele tem tudo para ser um grande talento. Eu digo isto com as reservas de quem normalmente não entra em transe quando vê um jovem qualquer fazer meia dúzia de fintas, quer dizer, ter qualidade técnica é uma coisa, ter conseguir aliar a essa capacidade técnica, dinamismo e capacidade coletiva é outra. Eu olho para a movimentação naqueles 15 minutos do Francisco Conceição, somo-lhe o que já tinha visto algumas vezes na equipa B do Porto e acho que estamos em presença de um grande jogador que vem para marcar uma época também no futebol em Portugal. E de Francisco Conceição passamos para um treinador que Diogo Luís provavelmente também estará a fazer a sua época de afirmação na Liga Portuguesa. Sim, antes de falar do Pepa, deixa-me também falar aqui do Pedro Martins, de José Sá e do Rubén Semedo. Pedro Martins, o melhor treinador da Grécia, o José Sá, o melhor guarda-redes, e o Rubén Semedo também fez parte do 11, assim como o José Sá, do 11 do ano da Grécia, que também é de realçar. Mas eu vou falar aqui do Pepa, porque é um treinador em crescimento, porque tem apresentado um grande futebol, porque foi a segunda vez nomeado como o melhor treinador do mês, porque tem uma boa comunicação e, sobretudo, porque também percebemos que tem uma boa empatia com os jogadores. E só ressalvando aquilo que disse o Eustáquio no final do jogo, nós adoramos a forma como jogamos. Isso diz tudo. E, portanto, é um treinador que está em grande crescimento, que aprendeu muito, passou por muitas dificuldades, eu conheço bem e sei que as passou, e aproveitou essa fase para continuar a crescer, para continuar a desenvolver, para se tornar mais forte, e neste momento parece-me que é um dos grandes treinadores da nova geração, e quem sabe um dia não vai chegar a um clube grande para demonstrar todo o seu valor e para poder almejar, conquistar títulos nacionais, que é aquilo que todos os treinadores desejam. Diogo Luís, João Marcelino, Chico Laxemidas, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.